A nossa mensagem dessa noite é: não finja que serve a Cristo. Não finja que serve a Cristo. O nosso textual, como eu já disse, está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 20 e 21. E eu quero, nesse momento, aproveitar a oportunidade e agradecer aos irmãos que estão na internet. Muito obrigado pela sua audiência. Quero pedir, por gentileza, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ativa aí o sininho das notificações, para que cada vez que nós lançarmos um vídeo novo, vocês possam ser notificados e compartilhem. Esse canal é um canal missionário. O nosso intuito é exatamente esse: levar a palavra de Deus aos confins da terra. Então, queridos, tema: não finja que serve a Cristo. Mateus 19, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém? Esse texto é um texto conhecido como Jesus conversando, dialogando com um jovem rico. Então era um jovem muito rico, tinha muitas propriedades. E curiosamente, esse jovem, ele vai perguntando a Jesus coisas que estavam no coração dele. E Jesus vai respondendo. Nós não lemos aqui todo o texto, que iria do versículo 16 até o 30, mas nós pegamos alguns versículos aqui para nós comentarmos. Por exemplo, o versículo 16 diz assim: eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então aquele jovem estava perguntando para Jesus: o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus então, ele responde, mas eu quero ressaltar aqui o agir de Deus, como é que Deus trabalha na nossa vida. Deus não nos obriga a fazer nada. Como eu sempre tenho dito, Deus espera de nós uma resposta em amor. E essa resposta em amor significa um sentimento voluntário, porque o amor você só ama se você quiser. E Jesus, ele deixa cada ser humano com o máximo de liberdade. E ele diz para o jovem assim, no versículo 17, ele diz: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Aí agora vem o que eu estou dizendo. Se queres, porém, entrar na vida, ou seja, na vida eterna, guarda os mandamentos. Amém. Entendem, irmãos? Então, Jesus, ele diz assim: se queres. Ele não está obrigando aquele jovem, mas ele está levando aquele jovem a uma reflexão, a um pensamento. Se queres. Porque o que aquele jovem deve ter pensado naquele momento? Poxa, Jesus não está me obrigando a nada. Ele está me deixando aqui o mais à vontade possível. E é por isso que ele está dizendo: se queres. Irmão, nós estamos em Mateus 19, versículo 20 e 21. Seja bem-vindo. Então, se queres,
entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E no versículo 18, esse jovem, ele vai tornar a perguntar a Jesus. E o que ele pergunta? Quais? Quais os mandamentos que eu tenho que guardar para conseguir a vida eterna? Aí Jesus, ele vai responder no mesmo versículo. Primeiramente, Jesus disse, não matarás. Depois, não adulterarás. Depois, não furtarás. Depois, não dirás falso testemunho. Posteriormente, honra teu pai e tua mãe. E por fim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha quanta coisa importante. Não matarás. Você pode matar uma pessoa de diversas maneiras. Você pode matar fisicamente, que acontece, né, em muitos assaltos, uma pessoa leva um tiro. Mas você pode matar aquela pessoa emocionalmente. Você vai pressionando, você vai criando uma atmosfera, um ambiente de pressão psicológica tal, em que as emoções daquela pessoa vão definhando, ao ponto daquela pessoa ela se tornar totalmente passiva, sem reação. E, infelizmente, algumas pessoas matam outras dessa forma. Às vezes é no relacionamento amoroso, às vezes é dentro de casa, no ambiente familiar, às vezes é no trabalho. Mas há pessoas que vão matando outras pessoas emocionalmente. E a pessoa fica extremamente fragilizada, sem ter condições de reagir. Outra forma de matar alguém é matar a reputação. A pessoa começa a levantar um monte de coisas contra alguém e a honra pessoal daquela pessoa, ela vai sendo vilipendiada, ela vai sendo carcomida, destruída aos poucos. Ao ponto de, quando aquela pessoa passa na cidade, aí todo mundo, lá vai fulano, ó, isso aí não presta, isso, aquilo. Por quê? Porque uma outra pessoa, ou um grupo de pessoas, trabalhou para que aquela reputação fosse destruída. Isso aqui tem a ver também na antepenúltima recomendação de Jesus, não dirás falso testemunho. O falso testemunho nada mais é do que uma mentira, irmãos. Uma mentira. E esse falso testemunho, ele pode ser, como eu disse, acerca de outras pessoas, é o que normalmente acontece. Mas esse falso testemunho pode ser da própria pessoa. Um comentário que existe muito, infelizmente, nas igrejas, é o falso crente ou a falsa crente. Ah, fulano é um falso crente. Por isso, por aquilo outro. Por quê? Porque levantaram um falso testemunho. Às vezes a pessoa ouve alguma coisa, não sabe a verdade ao certo e começa a replicar, a reproduzir aquilo. Isso é muito triste, é muito terrível, irmãos. Isso acontece com irmãos, com irmãs, acontece com pastores principalmente. Às vezes um determinado pastor deixou um determinado ministério e de repente surge um boato falando mal daquele pastor, e às vezes ele deixou por uma questão de doença na família, porque a mãe mora em outro estado e ele foi cuidar da mãe ou do pai, enfim. Mas observem bem, é que Jesus então, ele fala
Ele recomenda isso a esse jovem rico. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aqui tem uma coisa importante: honra a teu pai e a tua mãe. Honrar pai e mãe. E por fim Jesus diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, quando nós amamos o nosso próximo de verdade, como a Bíblia ensina, sem olhar os nossos interesses, sem arder em ciúme, sem suspeitar mal, nós não vamos pecar contra aquela pessoa. Por exemplo, a cobiça. Você pode cobiçar uma pessoa no seu coração, e às vezes essa pessoa ela é casada, enfim, o que é um pecado, é um erro. Mas você pode também cobiçar as coisas daquela pessoa. Você pode cobiçar o emprego dela. Aqui em Angra é muito normal, né? Ah, fulano de tal trabalha na usina. Aí todo mundo, trabalha na usina. Como se aquilo fosse o melhor emprego da face da terra. Depende da função. Depende da função. Estou dizendo que é melhor ou pior. O que eu estou dizendo é que é uma forma de cobiça. Às vezes você vê a pessoa com carro. Puxa, que carro bonito. Eu queria ter este carro dessa pessoa para mim. Então você está cobiçando. Já explicamos isso aqui na igreja. Às vezes é a casa, enfim. Às vezes é a posição social. Mas quando você ama o teu próximo como a si mesmo, essas coisas não vão passar na tua mente e no teu coração. Muito pelo contrário. Se o teu próximo ele está sendo bem sucedido, o que vai acontecer com o teu coração? Vai se alegrar. E você vai render graças a Deus pelo sucesso daquela pessoa. Se uma determinada pessoa é bonita, você não vai entrar naquela história lá da tal da Branca de Neve, né? Do espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Aí o espelho fala, fulano é de tal. Pelo contrário, se uma pessoa, você pode achar ela mais bonita do que você vai agradecer a Deus pela vida daquela pessoa. Por quê? Porque todos nós temos aparências diferentes, mas todos nós somos lindos, maravilhosos aos olhos de Deus. E nós vivemos para Deus. Não tem essa coisa de cor, de ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro, não. Deus ama você como você é. Então, quando você vê então uma boa aparência, a pessoa está com saúde, você vai dar glórias a Deus pela vida daquela pessoa. Por quê? Porque você está amando o teu próximo como a si mesmo. Então aquilo que você gostaria para você, você quer que aconteça com o teu próximo. Então Jesus fala tudo isso para esse jovem. Agora, olha só que coisa curiosa. Aí esse jovem, ele vai novamente se voltar para Jesus. Olha, é a terceira pergunta, hein? Ele fez a primeira. Que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus fala, guarda os mandamentos. Aí ele faz a segunda. Quais mandamentos? Jesus fala para ele. E aí ele chega na terceira pergunta. Ele diz para Jesus, tudo isso tenho guardado. O que me falta? O que estava faltando para aquele jovem? Ele pergunta a Jesus. E aí Jesus, ele vai responder no versículo 21, mais uma vez, com aquela expressão, se queres. Esse ser é um condicional, porque a pessoa pode não querer. Olha como é que Deus é incrível, irmãos, no trato dele conosco. Se queres. E aí Jesus então fala para esse jovem,
se queres ser perfeito. Aqui Jesus já mudou o tom. Jesus, ele não está falando dos mandamentos, da vida eterna, ele já fala sobre perfeição. Por quê? Porque Jesus, ele foi e é o único homem perfeito. Não existe nenhum outro. Adão não foi perfeito. Ninguém foi. Jesus foi e é perfeito. Por quê? Porque Jesus não tem pecado. Jesus não tem pecado. Então Jesus, ele é perfeito. E aí, é como se ele estivesse projetando a si mesmo naquele jovem. Ele diz, se queres ser perfeito, que é o versículo 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E aí, para por aí? Não. E aí ele usa uma palavrinha pequenininha chamada e, que nesse caso aqui, sem querer dar aula de português, é uma conjunção coordenada sindética aditiva. Ou seja, o que vem na outra frase vai ser somado ao que Jesus já tinha falado. E aí Jesus diz, e vem e segue-me. A diretora gostou, né, diretor? E vem e segue-me. Olha só, há uma sequência, queridos. Primeiro, a pergunta de Jesus, se queres, mais uma vez. Por quê? O jovem poderia dizer, não quero. Mas Jesus fala, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Para vir e seguir Jesus, não é assim, Jesus está indo ali na outra rua, corre, vamos correr atrás de Jesus, não. Primeiro você tem que tomar uma postura. É isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Primeiro você tem que tomar uma postura. Se queres ser perfeito, agora Jesus aqui já jogou o sarrafo do salto em altura lá no alto. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí fez isso, vendeu tudo. O seu tesouro está realmente no céu, o seu coração está nas coisas do Senhor. Agora sim, vem e segue. Irmãos, isso é básico para a fé cristã. Isso é básico para a salvação. Isso é básico, é um conhecimento básico para todos nós como igreja do Senhor. Não é errado você ter algum bem material, uma casa, um emprego, não é, de forma alguma. Só que o seu coração não pode estar nessas coisas. Muitas pessoas, muitos pregadores não entendem o verdadeiro teor dessa passagem bíblica aqui. Não é o fato de não poder ter riqueza, ter nenhum bem material. Essa não é a questão. A questão é, onde está o teu coração? Onde é que está? Olha o tema da nossa mensagem. Não finja que serve a Cristo. Fingir, é fácil fingir. Você finge para as pessoas, mas você não consegue fingir para Deus. Porque Deus é o único que sonda os nossos corações. E Deus quer nos aprovar, irmãos, e nos aprovar com nota 10. Nota 9,5 não serve. Jesus, tirei 9,8. Não serve. Não serve. No céu só entra com nota 10. E observe que Jesus, ele vai conduzindo a conversa ao ponto de chegar no âmago, na coisa principal ali, na parte principal de tudo. Se queres ser perfeito,
para nós sermos salvos, para nós vivermos para Jesus, para nós sermos crentes de verdade, nós temos que buscar a perfeição em Jesus Cristo. Essa perfeição, ela só pode vir para nós por intermédio da santificação. Porque a Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, muita gente fica esse negócio, não, tem que vender, tem que dar para os pobres, não pode ter nem salário mínimo, voto de pobreza. Voto de pobreza é o pior engano que tem. Não sei se é o pior, mas é um dos grandes enganos da humanidade e da falsa fé cristã, que nós vamos começar a falar a partir de agora. Aqui, irmãos, uma explicação, não se trata de vender bens ou propriedades somente. Jesus não está se referindo a isso. Mas de se decidir por aquilo que realmente tem valor para você. Olha só, a fala de Jesus. Depois que o jovem tiver vendido e dado aos pobres tudo que ele tem, Jesus diz, e terás um tesouro no céu. E aí, o Senhor te pergunta nessa noite, para todos os amados que estão aqui na igreja, para você que está em casa, onde é que está o teu tesouro? O que é importante para você? Não finja que serve a Jesus. Não bote roupa de crente. Não fale como crente. Não ande junto com crente para dizer que você é crente. A coisa primordial é o teu coração. E Deus te pergunta onde é que está o teu coração. Porque onde o teu coração estiver, aí vai estar o teu tesouro. Queridos, isso é mais do que sério. Isso é mais do que importante. As pessoas, elas querem botar filhos na frente de Jesus, maridos na frente de Jesus, esposa na frente de Jesus. Olha só, vou te falar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. O cordão umbilical do amor na sua vida é somente por intermédio de Jesus. Se você não tem essa ligação com Jesus, você não vai ter amor pelos seus filhos, pelos seus netos, por ninguém, nem por si próprio. É necessário que o teu coração esteja ligado ao coração de Deus. Muita gente toma decisão errada. Ah, quero casar, e dá aquela coceira de quero casar, aí bota no raio de um homem que nem presta, a pessoa fica cega e joga toda a sorte dela nas mãos daquele homem. E o que acontece depois? Aí tem 1, 2, 3 filhos, sei lá quantos filhos. E aquele homem um belo dia sai porta fora e não volta mais. Por quê? Porque o tesouro daquela pessoa, daquela mulher, estava no homem. Ao passo que o tesouro dela deveria estar em Jesus. Jesus conserta o que está errado. Jesus constrói onde não tem nem material de construção. Ali Jesus constrói. E Jesus reconstrói o que já está destruído. Mas reconstrói da maneira dele. O grande erro, para tudo, irmãos, isso serve para tudo. Isso serve para a família. Isso serve para ministério. Às vezes a pessoa ela fica obcecada. Eu tenho que ter uma igreja, eu tenho um chamado de Deus. Aí começa a inventar moda, vai reunindo pessoas, bota carro de som na rua. Carro de som para quê, querido? É o Espírito Santo que convida. Você não precisa botar carro de som. Então, mas as pessoas elas ficam assim. Elas ficam obstinadas, obcecadas por alguma coisa, por outra pessoa qualquer. E elas não enxergam mais um palmo à frente do nariz. E começam a tomar uma série de decisões
descabidas, desmedidas, sem propósito, e dão com os burros na água, como se diz. Então, voto de pobreza é besteira. O que você precisa aprender com Jesus é se desapegar das coisas materiais. Você pode ter? Pode. Você tem dinheiro para ir numa loja de departamento fazer uma compra grande, sem ficar devendo ninguém? Vai lá e faz. É um problema seu. Se você não tem, não faz. Ou então vai e faz uma comprinha pequena. Também é problema seu. A questão não é ter, a questão é ser. Ou você é de Jesus, ou você não é. E outra coisa, você sendo de Jesus, isso não te dá o direito de sair apregoando aí aos 4, 5, 6, 7 ventos que você você tem direito a toda a prosperidade da face da terra, que o fluxo da riqueza está na sua vida, e um monte de bobeira, de asneira. Asno é um animal que come capim, não tem entendimento, mas na internet tem um monte de asno, e tem outros asnos que eu não sei o que é pior, asno que segue asno, se é asno também, eu não sei. Eu sei que é uma doideira. Negócio de fluxo milionário, fluxo de riqueza. Para com isso. Vamos acordar. Vamos botar o nosso coração em Jesus. Porque mais importante do que riquezas materiais é a nossa riqueza. Na Nova Jerusalém, no céu. Ali é o destino de todo crente. Você está preparando um enterro maravilhoso, um funeral com banda de música, conjunto disso, daquilo, outro. Esquece do teu funeral. Pensa para onde você vai após o teu funeral. O teu corpo vai ficar debaixo da terra. Mas você vai para onde? É isso que esse jovem está perguntando para Jesus. Irmão, nós temos que acordar. Estão pregando falso evangelho, à torta e à direita, para atrair pessoas para a igreja. E Deus está vendo tudo isso, tá? Deus está vendo tudo isso. Então, essas coisas materiais, isso só alimenta a ganância, a ambição, a cobiça, a usura, o apego exagerado ao dinheiro, a avareza. Nada disso está no reino de Deus. Volto a dizer. Você pode ser um bom trabalhador, um empreendedor, um empresário? Claro que pode. Você pode ser um homem rico? Pode. Agora, onde está o teu coração? É o que Jesus vai questionando este jovem. E observem a sabedoria de Jesus, que ele vai questionando num crescendo. E no versículo 22, dessa passagem aí do capítulo 19 de Mateus, a Bíblia diz que o jovem, ouvindo a palavra de Jesus, por ser dono de muitas propriedades, ele se retira triste. Ele fica triste e se retira. Sai da presença de Jesus. Por quê? Porque muito provavelmente o coração desse jovem estava nas suas propriedades, nas coisas que ele possuía. Então, irmãos, não coloque o seu coração nas coisas que são daqui da terra. Muito pelo contrário. Aí eu te convido no Evangelho de Mateus mesmo, a voltar agora lá no capítulo 6, meia dúzia de Mateus. Eu falei aqui sobre tesouro, né? Falei aqui sobre coração. Aqui no Evangelho de Mateus capítulo 6, Jesus ele dá uma explicação categórica sobre isso. Ele diz, Mateus 6, 19, 20 e 21. 19 diz assim, ó: não ajunteis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Porque tudo que tem aqui nessa terra, meus irmãos, uma hora vai acabar. 20 agora. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. As coisas celestiais, as coisas espirituais. E aí Jesus, ele conclui no versículo 21 dizendo: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Entende quando eu digo? Qual é a prioridade de Jesus na sua vida? Chegando em casa, hoje faz esse teste. Pega uma folha de papel em branco e lista ali 20 coisas ou pessoas que são mais importantes para você. Listou tudo. Agora, coloca essas pessoas ou essas coisas numa ordem de prioridade. Se Jesus, porventura, estiver na sua lista, e eu não falo isso duvidando de você, nem te questionando, muito pelo contrário, te dando a máxima liberdade, olha em que lugar, em que colocação o nome de Jesus vai aparecer. As pessoas fazem projetos de vida, deixam Jesus de fora. Ah, eu vou morar em Portugal, eu vou morar na Espanha, eu vou morar na Itália, eu vou morar não sei aonde. Jesus está sempre de fora. Ah, eu vou vender essa minha casa aqui, que eu não gosto desses meus vizinhos, depois eu vou comprar outra, aí vende muito barato, depois não consegue comprar uma outra casa, aí fica desnorteado, aí vai correr para Jesus. Senhor, o inimigo está furioso. Não está não. É você que não foi prudente. Você devia ter orado, buscado direção de Deus, usado a sua mente para você pensar. Você vai vender uma casa, aquele padrão de casa que você tem, qual é o valor de uma casa daquele tipo no mercado, na sua cidade? Deus nos dá a mente de Cristo. A mente de Cristo primeiro, para a gente ter condições de fazer isso aqui, colocar as coisas celestiais, o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas essa mesma mente de Cristo nos dá discernimento a muita cilada que tem aqui nesse mundo, irmãos. As pessoas, tem negócio de empresa de cobrança aí, as pessoas, muitas vezes, elas simulam débito, dívida, para outras. E aí, passam 5 anos. Depois de 5 anos, aquela dívida caducou. Mas aí as empresas, elas ficam em cima daquela pessoa, ou vende para outras empresas de cobrança, para cobrar um débito. E muitas vezes um débito que nunca existiu. E a pessoa ameaça, seu nome está no cartório, hein? Está lá, está sendo protestado. Mas está sendo protestado com que fundamento? O mundo é assim. Então, há muito tipo de cilada. Você pode vender a sua casa? Claro que pode, a casa é sua. Você pode usar, fruir, dispor, a casa é sua. Agora, tenha um mínimo de sabedoria. A casa que você quer comprar, como é que é essa casa? Tem escritura? Ah, não tem não, irmão, mas não tem problema nenhum. Deus está na frente e eu vou comprar e vai ser a benção. A casa tem piscina, tem 3 quartos, vou lá, posso criar meu cachorro, o zangadão, posso criar minha galinha. Ah, tá bom. Aí tá. Aí a pessoa compra essa casa com piscina, com tudo. Depois que ela termina a mudança, aí bate lá na porta dela. Quem é? É o proprietário. Não, mas espera aí, eu comprei de fulano, não sei o quê. Não, o proprietário sou eu. Quer dizer, a casa não tem escritura. A casa não tem documento. E a pessoa comprou. Comprou por quê? Porque foi um ímpeto.
Foi a vontade que deu naquele momento. Ela não pensou, não raciocinou, ela não procurou se precaver. Ela simplesmente agiu. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? A mente de Cristo, ela nos ajuda nisso, por quê? Nós temos que ter prudência, irmãos. Jesus nos ensina, devemos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Serpente, dificilmente ela dá um bote e erra. Ela fica encolhidinha. Quando passou ali uma presa, né, um animalzinho, até mesmo uma pessoa, ela dá o bote e ela acerta. E ela dá o bote, e ela normalmente o que ela faz? Ela retrai. Por quê? Ela fica em condições de dar um segundo bote se for preciso, injetar mais veneno. E nós somos imprudentes. E a gente começa a viver o Evangelho de maneira imprudente. E a gente começa a viver a nossa fé de uma forma assim fantasiosa. Queridos, a primeira coisa que eu digo para você, você tem Jesus realmente no seu coração, porque você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ok. Então tá. Agora, primeira coisa que eu te falo, coloca agora os teus 2 pés no chão. Pisa no chão. Pisa no chão. E viva uma fé realista. Fé não é fantasia, irmãos. Fé não é emoção pura, não. Fé é emoção também, mas com razão, com racionalidade. E mais do que a simples racionalidade humana, a sabedoria de Deus. E aonde está a sabedoria de Deus? Na Bíblia Sagrada. Aí entende por que você tem que ler a Bíblia? Você tem que meditar? É por isso. É por isso. Então vejam só. Aí Deus nos pergunta: até que ponto você verdadeiramente serve a Jesus? Porque essa mensagem é para nós. Para mim, em primeiro lugar, que estou sendo nessa noite o portador dela. Por exemplo, há religiões que se dizem cristãs. Se você perguntar ali na esquina, quantas religiões existem, cristãs existem no Brasil? Ah, vamos dizer várias religiões. Pois é. Só que algumas colocam inúmeros santos para você seguir. Inclusive a própria mãe de Jesus, Maria. E ela não é chamada mãe de Jesus na forma humana. Ela é chamada mãe de Deus. Jesus é Deus? Sim. Maria é mãe de Jesus? Sim, na forma humana. É mãe de Deus? Não. Porque Deus criou Maria. Quando Maria, ela recebe Jesus no seu ventre, tem uma passagem no livro de Lucas, que é chamado Cântico de Maria, e ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então a própria Maria, naquele momento, ela tinha consciência de que estava no ventre dela o seu Salvador pessoal, Jesus Cristo. Agora, aí as pessoas passam por cima da Bíblia. E aí, o que acontece? São inúmeros santos, né, com a tarefa de serem mediadores entre aquilo que o ser humano pede e Deus. Ah, eu quero santo fulano de tal. Ah, vou pedir para ele. Aí, pum, ele é o meu mediador. Ah, eu vou pedir para Maria, né, que, segundo essa religião, é a mãe de Deus. Tá. Mas, quando a gente chega aqui, em 1 Timóteo 2,5, o que a Bíblia nos fala?
Aqui eu estou falando de Bíblia, tá, irmão? Eu estou falando de religião cristã. A Bíblia diz, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu vou dar mais um tempinho às irmãs que estão procurando aí. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque foi aquele que nasceu do ventre de Maria. Sim, nasceu, porém com a semente do Espírito Santo, porque Jesus não tem e jamais teve pecado. E esse Jesus que morre na cruz do Calvário em sacrifício pelas nossas vidas, ao terceiro dia após a sua morte, ele ressuscita. Ele é vivo. E quando ele aparece aos discípulos, o que ele diz? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Entende a grandeza de Jesus? Aí eu pergunto, meus amados, com todo respeito, nosso propósito aqui não é falar mal de religião de ninguém. A melhor religião que tem é a sua. Você que está em casa nos assistindo, siga a sua religião, é a tradição da sua família, siga. Ninguém está questionando, isso é um direito que você tem. Como brasileiro, a nossa Constituição Federal nos dá esse direito. Agora, como pastor, eu só lhe digo uma coisa. Só pergunte para Deus uma coisa. Se a tua religião, embora se diga cristã, se ela vai de verdade te levar para o céu. Se você vai habitar na Nova Jerusalém com Jesus eternamente. É só isso. É só isso. Tá? Então, queridos, onde é que eu quero chegar? Jesus deve ser prioridade 1 na sua vida. Mais que maridos, filhos, esposa, ministério, profissão, sonhos, aspirações. Porque é a única maneira de nós, de verdade, servirmos ao Senhor. As irmãs ou irmãos que já trabalharam em casa de família, por exemplo. Aí às vezes você fez aquele serviço básico, já está dando a hora de você ir embora. Aí a sua patroa chega para você e fala, eu quero que limpe lá em cima daqueles armários lá também, Poxa, você já tinha até trocado de roupa, né? Tomado um banhozinho para ir para casa. Aí a sua patroa fala, eu quero que limpe lá. Aí você coça a cabeça, aí você vai e faz. Por quê? Porque está dentro da sua área de atribuições, está dentro do seu serviço, do serviço para o qual você foi contratado ou contratada. Agora para um pouco e medita um pouquinho comigo. Se para as pessoas, irmãos, a gente faz isso, por que o nosso serviço cristão é serviço a Jesus em primeiro lugar. A nossa vida cristã, ela tem que ser mitigada. A gente vai, como se fala no exército, vai acochambrar. Acochambrar é fazer as coisas pela metade. Você vai servir Jesus pela metade? Não. Você tem que servir ao Senhor de inteireza de coração. Que é a única forma em que Deus, Ele se agrada verdadeiramente de nós. A gente não pode ter uma fé parcial. Eu até já preguei sobre isso aqui. Obediência parcial ou desobediência? Aquele jovem, ele foi inquirido por Jesus. E ele foi perguntando, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou, guarda os mandamentos. Quais? Jesus falou. E ele disse, tudo isso eu tenho feito. Que mais me falta? Aí Jesus para e fala, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens
e aí terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. E nós? Como é que nós estamos no dia de hoje em relação a Cristo? É uma pergunta que o Espírito Santo ele faz a cada um de nós nessa noite. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos tratar. Deus quer nos aperfeiçoar. Deus não quer que o você de ontem seja igual ao você de hoje, mas que o você de hoje seja melhor do que o de ontem. E que você amanhã seja melhor do que hoje, e na semana que vem, melhor ainda, cada vez com mais intimidade com Deus, cada vez com mais maturidade cristã. Isso é muito importante, irmãos, para a vida de vocês. É o crescimento espiritual. Então, não se dê a Jesus pela metade. Há muitas igrejas que se dizem evangélicas, mas a pessoa de Jesus está longe de ser cultuada em muitas, não poucas, em muitas dessas igrejas. A primeira coisa que essas igrejas fazem, elas distorcem a doutrina, o conhecimento bíblico. Elas distorcem as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas, como usam roupa de crente, cantam até algumas músicas de crente, convivem em grupinhos com crentes, aparentemente são crentes, mas não são crentes. Por quê? Porque tem coisas que essas pessoas, elas não desapegaram. E a coisa mais grave, irmãos, de falsas igrejas evangélicas, sabe o que é? É a parte doutrinária. É a distorção do evangelho. É fazer um evangelho que você consiga dar um jeitinho para as pessoas com pecado serem encaixadas, entendeu? Não, fica aqui, seu fulano, seu dízimo é muito bom, o seu político é importante, o senhor é uma pessoa, uma celebridade aqui na nossa cidade, no nosso bairro, fica aqui. Só que Deus está vendo tudo isso. Então, não finja que você serve a Jesus. Sirvam de verdade. Isso eu não falo simplesmente para membros de igreja ou para aqueles que não são membros de igreja, mas eu falo especialmente para as lideranças de igreja. Não finja que serve a Jesus. Não finja. É muita responsabilidade que nós temos, irmãos, aqui nessa terra. Particularmente, agora eu me refiro a nós, pastores. Sabe, a nossa vida, a Bíblia define isso. Ela é um sopro. Ela é uma coisa muito rápida. Muito rápida. E nós temos, como pastores, uma responsabilidade muito grande sobre o rebanho, porque o rebanho pertence ao Senhor Jesus. O nosso tempo é curto para ensinarmos muita coisa às ovelhas do Senhor Jesus. Então, nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Evangelho de Jesus Cristo é coisa muito séria, irmãos. Não é uma brincadeira. Não é um simples cartão de ponto que você entra na porta da igreja, bate o seu cartão de ponto. Pronto? Opa, estou aqui dentro. Não. É isso. Vai, vende tudo o que tem. Tudo que tem no teu coração, que precisa ser vendido, que precisa ser desalojado, que precisa ser desapegado. Faça isto esta noite. Não deixa para amanhã.
que pode ser tarde demais. Vamos nos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Amém.